Nessa aula vamos ver a respeito das preferências do consumidor. A teoria do consumidor mostra como se dá a escolha do consumidor com relação às cestas de bens. Para isso, vamos descrever, sejam duas cestas quaisquer, X1 e X2, e Y1 e Y2. O consumidor ele vai conseguir classificar essas duas cestas de bens conforme o seu grau de desejo. Por exemplo, podemos denotar X1, X2, né? É estritamente preferida a Y1, Y2. Então, o consumidor ele prefere de maneira estrita a cesta X1, X2 do que a cesta Y1, Y2. E essa preferência é denotada por esse sinal. A X1, X2, né, é indiferente a Y1, Y2. Então, o consumidor ele se mostra indiferente entre as duas cestas. Então, as duas ele se sentiria igualmente satisfeito se consumir X1, X2 ou Y1, Y2. Temos uma outra, né, possibilidade, X1, X2. O consumidor vai fracamente preferir X1, X2 do que Y1, Y2. Denotada por esse sinal. Com isso, podemos chegar a se X1, X2, né, é fracamente preferida a Y1, Y2, e se Y1, Y2 for fracamente preferida a X1, X2, então chegamos à condição de que ambas as cestas são indiferentes. Então a gente chega à condição de que X1, X2, o consumidor fica indiferente entre o consumo das duas. E também, se X1, X2 for fracamente preferida aí a Y1 e Y2, mas X1, X2 for indiferente a Y1, Y2, nós não podemos concluir que a cesta X1, X2 é estritamente preferida a Y1, Y2. Né? Toda escolha do consumidor, ela é baseada nesses três principais
axiomas, nessas três principais regras. Tá? A primeira delas diz respeito à completude, onde sempre é possível comparar duas cestas quaisquer. Então, o consumidor ele consegue, né, escolher entre X1, a cesta X1, X2, ele consegue dizer se essa cesta, né, é preferida, né, fracamente preferida, a Y1, Y2, e ou, né, que Y1, Y2 seja fracamente preferida a X1, X2. No caso de que X1, X2 é fracamente preferida a Y1, Y2 e Y2 seja fracamente preferida a X1, X2, temos que X1, X2 seja indiferente. Então, ele consegue, pelo menos, ordenar a preferência. O outro axioma, né, o da reflexividade, supomos que cada cesta é pelo menos tão boa quanto elas mesmas. Então, X1, X2 é fracamente preferida, né, a X1, X2. Ela é pelo menos tão boa quanto ela mesma. E na transitividade, né, se tivermos a cesta X1, X2, né, que seja fracamente preferida a Y1, Y2, e tivermos um outro conjunto de cestas aqui, né, onde Y1 e Y2 seja fracamente preferido, né, no caso aqui seria Z1, Z2, a gente supõe que X1, X2 seja também fracamente preferido a Z1, Z2. Com base nesse ordenamento, a gente consegue, né, descrever as curvas de indiferença. O que seriam as curvas de indiferença? Um conjunto de cestas, né, que são pelo menos tão boas quanto um conjunto de cestas qualquer. Então, aqui a gente tem, né, a cesta X1, X2, e todos esses pontos, né, denotam combinações de X1 e X2 que sejam pelo menos tão boas, né, em que o consumidor seja indiferente ao consumo dessas cestas e a X1, X2. E toda essa área à direita, né, a gente vai ter aí um conjunto de cestas, né, que seja fracamente preferida X1, X2. Então, a gente poderia, por exemplo, traçar curvas de diferenças mais altas, né? Em que essas cestas seriam preferidas a X1, X2. Então, por exemplo,
Imagine essa outra curva de indiferença, né? Em que tem aqui uma cesta x2', x1', né? Essas cestas são fracamente preferidas, né? Que compõem essa curva de diferença, estão mais à direita, né? Então, x1', x2', fracamente preferido a x1, x2. E assim sucessivamente. As curvas de diferença, né, elas não podem se cruzar. Tá? Então, curvas de diferença que representem níveis distintos de preferência, elas não vão poder se cruzar porque ferem o axioma da transitividade. Porque se, né, x e z, que estão na mesma curva de diferença, né, são indiferentes, e z e y, que também estão na mesma curva de indiferença, né, logo são indiferentes, pelo axioma da transitividade, a gente teria que x seria indiferente a y. Entretanto, x e y estão em curvas de indiferença, né, diferentes. E nesse ponto, né, se a gente for comparar x e y, x é estritamente preferido a y. Tá? Temos então alguns exemplos de preferências. Né? O primeiro deles aqui, substitutos perfeitos. O consumidor, né, no caso desse tipo de curva de indiferença, ele vai substituir os dois bens a uma taxa constante. Né? Então, nesse exemplo aqui, x1 mais x2 igual a 20, se a gente for calcular a inclinação dessa curva, a gente vai chegar a menos 1. Del x2, del x1 é igual a menos 1. Então, elas são representadas por retas, né? Com inclinação negativa. Não necessariamente menos 1, pode ser menos 2, menos 3. O importante é que essa taxa de substituição seja constante. Os complementares perfeitos, né, são aqueles bens que serão consumidos em proporções fixas, tá? Então, aqui cabe, né, mínimo de x1, x2. Então, vai ser uma proporção fixa, não importa se é um conjunto de unidade de um bem, unidade de outra, duas unidades de um bem, uma unidade de outra. Que a gente tem, por exemplo, uma xícara de café, 2 colheres de açúcar, ou pode ser uma xícara de café, 3 colheres de açúcar. Então, a preferência do consumidor, ela vai ser dada sempre em proporções fixas, né? E aí é o mínimo de x1, x2 que vem a satisfazer. Ela tem formato de L, né? Por conta dessa preferência, né, do consumidor em relação às proporções fixas, né? Então, a gente teria aqui x2, x1, né? Essa cesta de bens é preferida, né? Daria x2', x1'. Um outro tipo de curva de diferença, né, é descrita por esse tipo de bem, males, né? São aqueles bens em que o consumidor não gosta. Então, imagina uma cesta de bens composta por x2 e por x1, né? O consumidor ele vai estar mais satisfeito quanto mais de x1 ele consumir. E quanto menos de x2 ele consumir. Então, é uma curva de diferença que tem uma inclinação positiva, né?
e vai trazer mais satisfação ao consumidor quanto mais de X1. Então, aqui nesse caso, X2 é um mal. A gente chama, né? Não é um bem, é um mal. Temos os bens neutros, né? Então, representados por essas curvas de diferença totalmente verticalizadas, em que o consumidor, né, ele vai se sentir melhor neste caso se ele consumir mais de X1. Mas com relação a X2, ele fica indiferente se consome 1, 2, 3, 4, 5, 10 unidades de X2. Ele não se importa com X2, ele se importa apenas com X1. Né? Então, X2 aqui é um bem neutro. Quanto mais à direita ele estiver, né, mais ele vai consumir do bem X1 e aí mais satisfeito ele estará. Um outro tipo, né, de curva de indiferença demonstra o ponto de saciedade, né, onde existe uma cesta que é melhor do que todas as demais. Esse gráfico da curva de indiferença, quando existe a saciedade, ele pode ser melhor compreendido a partir das funções de utilidade, né? Aqui a gente tem, por exemplo, né, uma curva de indiferença, né? A partir de um certo momento, quanto mais do bem X1, né, ou do bem X2 for consumido, um desses bens vai se tornar mal, né? E aí o consumidor vai estar melhor ao retroceder. Então ele passou do ponto de saciedade. Esse ponto, então, né, demonstrado por X1, X2, vai representar a situação em que o consumidor estará se sentindo melhor. Se afastar desse ponto, ele se sentirá pior. Então, quanto mais próximo desse ponto, né, melhor o consumidor estará. Em microeconomia, a gente não estuda o ponto de saciedade porque é difícil, né, as pessoas trabalharem com excesso. Né? Normalmente, a gente tenta atingir o máximo de satisfação por justamente não poder atingir a saciedade. Então, daí que a gente estuda as curvas de indiferença, né, nesse formato, tá? Onde não se atingiu ainda o ponto de saciedade e que mais é melhor. E por fim, temos os bens discretos, né? Esses bens vão ser disponíveis apenas em unidades inteiras. Então, no caso aqui, X1 é o bem discreto. Então, ele vai consumir 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades. E a preferência, né, as cestas fracamente preferidas, vão se dar por meio de retas verticais. Então, ele vai estar com funções ali fracamente preferidas por meio dessas retas verticais. Ele vai poder consumir, ele vai escolher entre consumir 1, 2, 3 unidades de um determinado bem, né? Ou 3 e aí um outro conjunto de X2, porque esse bem só é possível consumir em unidades fixas, né? Um bem discreto, 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades.